Vê Celeste chegando e preste atenção nessa notícia mundial, nessa bomba que eu vou trazer para vocês aqui no TV Celeste. Não esqueça de nos ajudar com seu like, sua inscrição, seu comentário. Preste atenção, depois iremos comentar um pouco mais sobre essa notícia que eu trouxe aqui para vocês. Pastor, Irã, Israel, Estados Unidos. O que vem acontecendo nesses últimos tempos seria cumprimento da Bíblia ou é só mais um evento de guerra isolado? Como o pastor vê isso antes da gente, se o pastor quiser entrar num panorama, numa introdução e depois a gente vai abordando outras perguntas? Então, a gente precisa analisar todo esse acontecimento no Oriente Médio, sim, como um sinal da volta de Jesus, por várias questões, né? A gente está vendo aí uma movimentação geopolítica tremenda em torno do que está acontecendo, e a gente vê aí, teve o Tucker Carlson, como é que é o nome? O Tucker, né? Eita. Carlson Tucker. Ele, essa semana aí, veio à internet falar que está sendo investigado pela CIA, porque vazou informação que tudo que está acontecendo no Oriente Médio é para a derrubada do Domo da Rocha. Então, o Domo da Rocha, para quem não sabe, é aquela mesquita que fica na esplanada do templo. Então, ela fica dentro da geografia do templo. E ele falou que a queda da mesquita é para a construção do terceiro templo. Então, quem é escatólogo sabe que o terceiro templo está ligado à chegada do anticristo. Semana passada, Benjamin Netanyahu, né, ele apareceu depois de ter sumido, todo mundo está dizendo que ele estava morto. O discurso que ele fez na sua aparição também chamou a atenção, dizendo que eles são, os judeus dessa geração, são a geração do Messias. Então, tudo que está acontecendo dentro de Israel é profético, quer dizer, você está vendo pessoas fora do núcleo religioso, como o Tucker, como é que é? Tucker. O Tucker, anunciando, né? Também tem o criador do PayPal essa semana, a palestra dele no Vaticano, né? Falando sobre o anticristo. Então, veja, o cara, questão de internet, falando da chegada do anticristo. Então, veja bem, a gente está vivendo um momento que o câncer ali do Oriente Médio é o Irã. Então, o Irã, que alimentava células terroristas aqui na América Latina através da Venezuela e Cuba, com a prisão do Maduro e o embargo de Trump contra Cuba, o Irã se desfez, né? Tem uma aliança com o Brasil, mas não consegue trazer armamento como ele estava trazendo para a Venezuela. O Irã tem uma célula, digo, dentro do Líbano, que é o Hezbollah, uma célula dentro da faixa de Gaza, que é o Hamas, e tem uma célula, né, os Houthis, lá no Iêmen. Então, quem financiava todo o terrorismo, todos os ataques contra Israel e os Estados Unidos, tanto os Houthis, o Hezbollah e o Hamas, quem dava armamento e dinheiro para isso era o Irã. Fora o enriquecimento de urânio para a criação de uma bomba atômica. Jeremias 49, agora não sei qual o versículo, mas está em Jeremias 49, existe uma profecia contra o Irã, que Deus ia quebrar o arco de Elão, né? Então, o arco é de arco e flecha, é o poder de guerra. E o que nós estamos vendo agora? O arco de Elão sendo quebrado. Toda a estrutura militar dos navios já foram afundados, muitos mísseis foram interceptados e muitas bases militares, onde tinha muita arma, já foi destruído. Mas parece que é assim, pastor, eles não desistiram, né? Parece que estão em pé ainda, sim, estão firmes e fortes aí, guerreando, tem mostrado, né, ali que eles têm força aí, pelo que dá a entender, pelo que está se mostrando, que eles conseguem uns 30 dias ainda. E imagine hoje 30 dias dentro com o Estreito de Hormuz fechado, né? Apesar que parte dele abriu hoje, não permitindo a entrada dos Estados Unidos, a gente vê que aquilo dali já gerou um pânico global na economia,
Já mudou toda a questão. Uma questão que as pessoas não enxergam é que, entre aspas, muita gente acha que quem está se beneficiando de tudo isso é a China. Mas quem se beneficia de tudo isso é os Estados Unidos e o próprio Estado de Israel. Então, para as pessoas isso acontecer, se chama o Irã. E o Irã está sendo destruído para que toda essa ordem seja estabelecida. Uma falsa paz no Oriente Médio, a reconstrução da faixa de Gaza e também a construção do terceiro templo. E o ápice profético é a construção do terceiro templo. E isso dá indício ao aparecimento do anticristo, pastor? Sim, porque pro Messias se manifestar, segundo a Tessalonicenses 2:4, ele vai sentar no trono de Deus no santuário. Existe o lugar santo, né? No átrio do templo, e existe o lugar santíssimo. Para Israel, o anticristo vai se sentar no lugar santo. Então, veja bem, o templo está ligado à chegada do Messias de Israel. O Messias de Israel, dentro da escatologia, é o anticristo. Então, veja bem, muitas coisas estão acontecendo. Quer dizer, o Oriente Médio está se moldando para uma falsa paz e prosperidade, mas a gente precisa ver a outra coisa. Está se gerando um colapso mundial que pode trazer um caos. Eu tenho dito que quem vai clamar por um líder que socorra o planeta Terra vai ser a própria humanidade. Alguém que traga soluções econômicas, soluções políticas, né? E muita gente atribuía isso ao Trump, por mais que ele é um camarada chamado por Deus para fazer o que está fazendo. Mas a gente vê que a quebra da economia, ela gera um desespero mundial que vai clamar por alguém que surja para solucionar o problema. Se o tempo está alinhado, pode surgir um líder global que vai apaziguar o mundo. Mas, pastor, então a gente pode entender que essas guerras que estão acontecendo agora não é apenas um reflexo do mundo caído, é cumprimento de profecias. Sim, a gente precisa entender que tudo que acontece em Israel, né? Eu sempre digo isso em aula. Se você ouve a palavra Israel na internet, Israel na mídia, você tem que assimilar o juízo de Deus e a volta de Jesus. Então veja que tudo isso envolve Israel diariamente. O nome mais citado hoje é o quê? É Israel. Então veja que Israel é o epicentro profético. E está havendo um grande despertamento em Israel concernente a esse assunto. Para os judeus desta geração, o que está acontecendo está relacionado à chegada e à vinda do Messias. Para os judeus, é o anticristo que está, é o Messias que está chegando. Para os judeus, é o Messias que está chegando. Então, nós estamos vendo tudo que está acontecendo é a profecia. Tudo que está acontecendo é o cumprimento profético. Glória a Deus. Mas aí também, pastor, tem uma grande questão que entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Se o anticristo está breve de se revelar e as profecias estão sendo cumpridas para a volta do Messias, podemos entender que quem acredita no arrebatamento da igreja, que é a visão dos pré, nós não vamos ver a manifestação do anticristo revelado na terra. Você entende dessa forma? Eu entendo dessa forma. Inclusive, eu não consigo, ver o anticristo governando na terra. Eu não consigo ver o anticristo governando na terra com a igreja aqui. Por quê? Eu defendo Mateus 16:18, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então veja, a igreja é um reino. O reino de Cristo, ele é maior que os Estados Unidos, hoje ele é maior do que Israel, ele é maior do que a União Europeia inteira. Então veja bem, esse reino que a gente faz parte é o único reino que nunca foi destruído.
desde que foi fundada. Então, quando é que o reino de Cristo, a igreja foi inaugurada? Em Atos 2, no Pentecoste, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Em Atos 2, o Espírito Santo desce e inaugura a igreja. Então, veja bem, todos os impérios mundiais caíram. A Babilônia caiu, os Medo-Persas caíram, o grego caiu, o romano caiu. Nós estamos vendo uma sequência de impérios globais sendo diluídos. O Reino Unido caiu, a França caiu, a América está colapsando por crise econômica. A gente vê que tudo que está sendo gerado vai beneficiar a América para pagar sua dívida externa, que está em 38 trilhões. Então, veja bem, mas a igreja, ela está de pé desde o Pentecoste e ela vai estar de pé até o arrebatamento. Então, a igreja impede a manifestação do anticristo. Inclusive, lê aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o pré-tribulacionista... 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E não buscamos glória dos homens. Segunda. Você está em frente. Opa, perfeito. 2 Tessalonicenses, Isso. capítulo 2, versículo 7. 6, 7 e 8. TV Celeste, aqui o nosso compromisso é com a verdade. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui respeitoso. Aqui nós falamos das coisas espirituais, das coisas de Deus Criador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo mensagens, podcasts, enfim, todos os dias estaremos aqui trazendo algo para edificar a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Em breve estaremos de volta. Que Deus possa continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus.